Olá, tudo bem? Política com K, de volta aqui no Canal 10. Aliás, o Política começou aqui no Canal 10 há muitos anos. O programa tem uma longa história de sucesso e lógico, né? Agradecer a direção da casa exatamente por trazer de volta o Política com K, e que deveria ser aqui no Canal 10. E hoje, com as facilidades de todas as mídias sociais, você assiste o programa em qualquer parte do planeta. Basta você acionar aí o seu smartphone, a sua Smart TV, o seu laptop, enfim, a mídia que você preferir, você baixa o aplicativo aqui do Canal 10 e também pelo Facebook, as outras mídias sociais, você assiste o programa aonde quiser e a hora que você quiser. Política com K tem uma função social de explicar para você o que é política, né? Porque as pessoas, de uma forma geral, estão assim, desacreditadas, assim, não quero saber de política. Saiba você, minha senhora que está assistindo, a senhora que está em casa, dizendo o seguinte, né? O que eu tenho a ver com isso? Muita coisa. Muita coisa. Política, desde que o mundo é mundo, a política toma conta de tudo. Mas não é só a política partidária do governador, do prefeito, enfim. Existem políticas públicas que afetam a vida de todo mundo, da dona de casa, né? E até o ato, simplesmente, comer é um ato político, racional e militante. Por que eu estou dizendo isso? Que quando você simplesmente toma uma decisão de pegar um alimento, né, seja no supermercado comprando coisas importadas ou simplesmente comendo um aipim, você pode estar beneficiando um pequeno produtor, e isso é um ato político. E aí depende também dos prefeitos de incentivar a agricultura familiar e por aí vai. A gente vai, em todo o programa, a gente vai trazer um pouquinho dessa história da cultura alimentar, que tem uma influência muito grande na vida das pessoas e, claro, em atitudes políticas. Só para você saber, 30% dos alimentos produzidos são desperdiçados diariamente no mundo inteiro, enquanto 821 milhões de pessoas passam fome por falta de políticas públicas em todo o planeta. Aliás, tem um gráfico aí, né, que deve aparecer na tela, interessantíssimo. A Folha de São Paulo publicou hoje uma pesquisa que o brasileiro está usando, 65% dos brasileiros estão usando R$600 para comprar comida. Os outros dos 100%, a outra diferença são os mais jovens que querem pagar contas, enfim. Então, para você ver a importância da comida, isso foi um ato político de fazer um auxílio emergencial, porque as pessoas precisavam se alimentar. O programa de hoje, claro, sempre com convidados com muita história, e o nosso convidado hoje também é uma pessoa muito especial, aldeense, empresário, né? Sempre se interessou por política, e tem um determinado momento que o empresário fica pensando assim, eu acho que eu posso ajudar a minha cidade, acho que eu posso fazer alguma coisa, e aí, claro, né, assim como o Chiquinho da Educação teve aqui, os amigos empurraram, tipo, não, vai lá que você vai dar certo, e deu, né? O nosso convidado de hoje também teve uma carreira de sucesso na política, foi prefeito por 2 mandatos, de 2001 a 2004, e reeleito em 2005 e 2008, em São Pedro da Aldeia. Ele é filho do seu Valdir da Silva Lobo e da dona Maria José Ramos Lobo. Vamos conversar com Paulo Roberto Ramos Lobo, ex-prefeito de São Pedro da Aldeia. Prefeito, obrigado pela sua presença. Temos bastante história aqui para conversar. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, né, e espero estar aqui conversando sobre a nossa São Pedro e a nossa região dos lagos. O prefeito Paulo Lobo, eu sempre digo que nós, jornalistas, temos o privilégio de acompanhar a história dos políticos, né? De cobrar, claro que a função do jornalista é essa, mas também de esclarecer determinadas coisas. E que a população diz o seguinte, né? O Brasil não tem muita memória, né? Mas a função do jornalismo é exatamente trazer isso. O prefeito, quando foi eleito, nós acompanhamos o começo, as promessas, o programa de campanha, todas as obras que fez em São Pedro da Aldeia, e o prefeito dizia sempre o seguinte, eu preciso deixar minha cidade interessante, preciso fazer ela funcionar, gerar emprego, mas eu preciso pensar na região como um todo. Prefeito, mas só tem que se preocupar com a sua cidade. Não, eu preciso, porque se os vizinhos não estiverem bem, eu também não consigo ficar bem. É isso, prefeito? Exatamente, eu vejo que eu sempre tratei a nossa região dos lagos como uma região única. Nós somos ligados basicamente pela mesma fornecedora de energia, de água, interligados pelas estradas, o mesmo clima, a mesma vocação turística, sem dúvida, econômica.
Então é preciso seria muito bom e é muito bom que os prefeitos estejam sempre juntos, buscando soluções para a nossa região. Eu sempre trabalhei desse jeito, pensando a região dos lagos como uma só. É preciso, como eu sempre brinco às vezes com os amigos, se fala mal de Cabo Frio eu vou ficar zangado, se fala mal de Búzios eu vou ficar zangado, igual, porque todos nós somos co-irmãos. Então nós temos que estar trabalhando sempre para fazer uma região cada vez melhor. Mas quando, na época em que o senhor foi prefeito, várias vezes, o senhor sempre defendeu isso, inclusive junto aos governadores, e eu lembro que até os governadores disseram assim, bom, o senhor que já está puxando, o senhor deve ser o gerente de toda a região dos lagos, mas o senhor também revelava uma certa dificuldade, porque existia umas briguinhas partidárias. Não, aquele prefeito é do outro partido, eu não vou chamar. Não dá para superar essas dificuldades? Até hoje ainda existe isso, prefeito? A gente percebe claramente que os prefeitos, de alguma forma, ainda não acordaram para essa necessidade de estarem juntos, num foco também como de região. É preciso isso. Eu vou dar um pequeno exemplo para você, porque a nossa Lagoa Araruama, que hoje banha 5 municípios, e até agora está passando o que está passando, então era preciso que os prefeitos se reunissem firmemente em torno da nossa lagoa para poder buscar nas autoridades do Estado e do governo federal recursos para recuperar a nossa lagoa. Sozinho não dá para fazer nada. É um patrimônio, né, não só da nossa região, mas do Estado, enfim. E aí se faz necessário que todos estejamos juntos, porque vamos estar falando em mais de 600 mil habitantes, é uma região turística importante, e se juntarmos as forças vai ficar muito melhor, com certeza. E aí a estrada, por exemplo, que liga hoje São Pedro a Cabo Frio, uma estrada que está numa situação terrível, né, que atende a demanda de todos esses municípios. Sim. Se os prefeitos forem ao governador, ou seja, buscar firmemente para que essa estrada seja preparada decentemente, todos vamos sair ganhando. E aí vai, né, em várias outras situações. Pois é, na verdade é um esforço diário, né, que o prefeito, além de cuidar da própria cidade, tem que cuidar da vizinhança e fica ligando, chama, vem aqui, vamos lá, se cria um consórcio, se teve tentativas de consórcio de saúde, consórcio de turismo, uma série de iniciativas que o senhor teve durante o seu mandato, alguns foram à frente, outros nem tanto, e depois parece, prefeito, que essas ideias, né, que são sempre positivas, acabam se dissolvendo. Os prefeitos que sucede, eles perdem o interesse? O que falta, na verdade, para ter essa união, prefeito? Olha, na verdade, isso tudo eu acho que é uma questão de tempo. Em algum momento vai acontecer. É preciso que os prefeitos, que fica agora a nossa solicitação para que os próximos prefeitos que entram no ano que vem, entrem, né, dessa forma, buscando se juntar também no objetivo da região dos lagos, que eu tenho toda a certeza que vai ser bom para todos nós. Cuidar do seu município, sim, mas também olhar a questão de toda a nossa região, na questão da segurança, a questão da nossa lagoa, do turismo, um turismo bem eficaz, e por aí vai, é importante. Como você falou, o consórcio da saúde, é preciso que a nossa os problemas são iguais, né? Nós somos iguais, né? Nós, como fala, a gente está falando, então hoje nós somos o mesmo clima, vocação turística, nós somos todos iguais. Numa micro-região, região dos lagos, importantíssima. Sem dúvida. Então é preciso que os prefeitos realmente se deem a mão também para estar defendendo, independente do seu município, os problemas em comum da região. Superar as questões partidárias, porque o que interessa, na verdade, é a região. Prefeito, o senhor, durante o seu mandato, o senhor inaugurou ali o que o senhor chamava de polo econômico, polo de empresas, não é? E na inauguração, né, aí eu sempre digo, né, nós jornalistas temos esse privilégio, o senhor dizendo o seguinte: se pegar o mapa, São Pedro está exatamente no centro da região. Todo mundo tem que passar por aqui, né? Então eu tenho que ser amigo de todos os meus vizinhos, né? Mas São Pedro é um polo de distribuição. E isso, o senhor lançou a pedra fundamental. Aconteceu, prefeito? Sim, aconteceu. Na nossa campanha já lá atrás, a gente colocava que São Pedro, geograficamente falando, estava bem estratégico na região dos lagos. E que se eu me elegesse prefeito, eu ia fazer o primeiro polo de empresas de São Pedro da Aldeia, para atrair empresas, visto que São Pedro não tinha e não tem os royalties, né, que os outros municípios têm. Então, São Pedro e Uaba hoje são dois municípios que têm o royalties bem pequeno. Então, na época, nós visualizamos isso, desapropriamos uma área ali na saída de São Pedro e chamamos a Coca-Cola, que estava na época em Cabo Frio, mostrando que São Pedro, na verdade, era um município estratégico para qualquer empresa. Claro. Visto que é cortada pela 140, pela 106, pela Via Lagos. E, naquele momento,
Quando a Coca-Cola foi para lá, aí foi a Minas Rio, foi a Mapel, chamou foi a uns, Raiz. outros vêm. E aí hoje São Pedro, né, as empresas começaram a ir para São Pedro, porque realmente lá, em termos de logística, é fantástico, né? Tá, Sem dúvida. Falei, e com isso nós conseguimos alavancar a receita do município, né? Hoje São Pedro, para você ter uma ideia, quando eu comecei como prefeito, nós tínhamos um orçamento de 23 milhões para 62 mil habitantes. Quando eu saí, já fizemos uma proposta orçamentária de 77 milhões para 80 mil habitantes. Hoje São Pedro tem 104 mil habitantes, o orçamento desse ano estava chegando a quase 400 milhões. Então já está ficando com um per capita de quase 4 por 1. E me lembro, na minha época de prefeito, o que Cabo Frio arrecadava em um mês, no caso de Rois, é o que São Pedro arrecadava em um ano. Então era uma diferença muito brutal. Um orçamento bem pequeno, com uma população crescente. Mas hoje eu vejo que São Pedro tem uma perspectiva muito boa, como falei, porque nós temos lá alguns milhões de metros quadrados para serem empreendidos. O que nós temos que fazer na nossa São Pedro hoje é fazer cumprir um plano diretor que nós deixamos magnífico, para que a gente não cresça por crescer. A gente precisa crescer organizado para ter no futuro uma cidade, né, com qualidade de vida, gerando empregos e por aí vai, né? Isso tem que ser, na verdade, toda a região, porque se você tem uma região de turismo, o meio ambiente é importante, sem dúvida, o crescimento ordenado é importante, a segurança é importante. Exatamente, o senhor tocou numa frase extremamente importante, que é: não pode crescer por crescer, senão, né, acaba tendo invasão, e aí vira uma bagunça e ninguém, não tem quem controle. Quando o plano diretor ficou pronto... Nessa época eu comentava sempre assim, que o nosso Brasil tem um crescimento populacional em torno de 1,6 ao ano. O estado do Rio, nessa faixa também, 1,6, 1,8. A nossa região chegou a ter um crescimento médio de 6%. Sem dúvida. Assim, Rio das Ostras crescia 8% e por aí vai, né? É verdade. Então, nós crescemos muito. Então, é preciso, sim, organizar, se preocupar com o crescimento, porque senão a gente vai perdendo qualidade de vida. Quando, nesse crescimento, na implantação do plano diretor, que foi uma obrigação, né, de cumprir as determinações do Ministério da Cidade, prefeito, o plano diretor dizia o seguinte, que a vocação turística de São Pedro Aldeia, porque já tem um mar aqui, né, nas outras cidades, a lagoa maravilhosa que banha São Pedro, mas a vocação turística seria o hotel fazenda, a parte rural. Por quê? Porque você deixaria o turista mais tempo aqui na região dos lagos e ia conhecer, né, o que muita gente, aliás, tem muita criança que só... Outro dia uma criança perguntou para um parente meu assim, é verdade que existe porco? Eu nunca vi, eu só via na televisão. Então, assim, esse era o turismo. Por que não foi à frente, prefeito, o turismo rural em São Pedro Aldeia? Olha só, foi uma outra proposta nossa também, né? Para tanto, nós desapropriamos ali no bairro da Cruz 10 alqueires de terra, maravilhosa. 10 alqueires dá quantos campos de futebol, prefeito? 480 mil metros quadrados de área. Fizemos lá o que a gente fizemos lá o que nós chamamos de um polo rural. E o projeto era exatamente isso, levar para ali o turismo rural, até pela localização. Sim. E compramos a área, pagamos, cercamos, fizemos o pórtico, começamos a fazer os eventos lá. E, infelizmente, não se deu continuidade depois. Essa área está hoje abandonada, só se usa no dia 7 de setembro para fazer uma cavalgada. Esse ano não teve a cavalgada por causa da pandemia, mas é o potencial. E mas lá seria um local em que a família iria lá no final de semana, teria um restaurante típico para comer uma comida do Nordeste, Maravilha. do Sul, andar a cavalo, alugar uma charrete, acampar. São 480 mil metros de área. É uma cidade. E São Pedro tem um potencial muito grande nessa área rural, né? Então, um interior muito grande. E está lá, é só retomar e eu tenho certeza vai ser bom para toda a região, com certeza. Então, tá aí já. Aliás, o principal já foi feito, que foi comprar da área, né, prefeito? Sim, compramos a área, cercamos toda, iluminamos, fizemos o pórtico, já funciona todo ano, só que agora está tentado abandonada há um bom tempo, desde que nós saímos, né? Lamentável, né? Enfim, nós temos também mais um convidado, né, que no segundo bloco vai fazer parte aqui do nosso grande bate-papo, hoje aqui com o prefeito Paulo. Prefeito, entrando na parte do política, né, que é exatamente essa função política que nós temos aqui no programa, o senhor, com toda a sua experiência de um mandato de sucesso, o senhor foi sempre cortejado por governadores, deputados federais, enfim, né,
O que dá certo, todo mundo vem atrás, né? Com o prefeito não é diferente. E aí o senhor deu uma recuada na política. Eu sei que até hoje o senhor continua sendo cobiçado pela sua experiência. Como é que está a sua posição política em tempos de pandemia e em tempo de novas eleições de 2020? Olha só, agora as eleições estão se aproximando, naturalmente que eu vou estar apoiando, né, o nosso candidato lá, com todas as chances de se tornar um prefeito. Vejo nele um empreendedor, tem assim, um empresário de sucesso, conhece o município, gosta de trabalhar com as pessoas. Eu tenho certeza que, se eleger, vai ser um excelente prefeito para a nossa cidade. E aí, contando com a sua consultoria também. A sua orientação, né? Está ajudando, né? De alguma forma, a gente vai estar ajudando, deixa os jovens assumindo aí as posições, é importante também. Prefeito, por que o senhor recebeu inúmeros convites, o senhor nunca quis ser deputado estadual, federal, chance o senhor teve? Nunca quis? Não, nunca quis. Eu acho que eu sempre falava que eu não tinha o perfil para ser vereador, nada disso. Eu quis, na verdade, eu entrei na política como meu pai foi vice-prefeito de São Pedro. Sim. Foi prefeito por 2 mandatos também, e quando ele estava na terceira vez, para ser prefeito na terceira vez, ele faleceu no meio de uma campanha. Foi quando entrei no lugar dele a preencher, porque naquela época cada partido lançava 3 candidatos. E ali eu sabia que não dava para a gente, foi quando eu entrei. Depois, na outra, não me elegi naturalmente, na outra eleição eu abri mão para apoiar o Ied Rosa, que foi também um excelente prefeito. E foi deputado federal. Foi deputado federal, e assim foi até que chegou o momento, que foi em 2000, que eu me tornei prefeito, e ao longo de 2 mandatos fizemos um excelente trabalho, a nossa São Pedro se desenvolveu, a saúde, a educação, tudo aconteceu de bom, isso as pessoas comentam desse jeito, né? O legado fica, e agora, né? A gente precisa realmente retomar tudo isso lá. Política, vamos fazer um breve intervalo. Na volta, vamos mostrar aqui algumas obras, o que o prefeito fez durante os 8 anos de mandato em São Pedro Aldeia. Política já volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Muito bem, de volta com Política aqui no Canal 10, em todas as mídias sociais. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua sugestão de pauta, né? As pessoas, obrigado pela audiência, né? Mais uma vez, as pessoas estão nos encontrando e dizendo, olha, entrevista o prefeito, chama o prefeito tal, chama esse, chama aquele, enfim. Então, nossa agenda está, graças a Deus, lotada, né? Agendada com os prefeitos, todos os prefeitos que têm, prefeitos e ex-prefeitos, na verdade, é que é o ex-prefeito, mas quem é prefeito vai ser, quem entra para a história da cidade, entra para a história do Brasil, e nós conversamos aqui hoje com o prefeito, o ex-prefeito de São Pedro Aldeia, prefeito Paulo Roberto Lobo. Prefeito,
Nós acompanhamos o seu trabalho como imprensa, né? E foram realizadas grandes obras lá. E aí, às vezes, o prefeito fala assim, pô, com muito sacrifício, pouco recurso, mas são obras significativas. Entre elas, vou citar algumas aqui: mercado de peixe, saneamento e urbanização do canal do Mossoró, que as pessoas estacionam em cima e nem lembram mais do canal, né, porque o problema foi resolvido. O Teatro Átila Costa, que é o único teatro com 450 lugares em toda a região. Construção do novo pronto-socorro, instalação do aterro sanitário 2 Arcos, que hoje absorve todo o lixo da região. Um site de turismo na cidade, iluminação artística da Igreja Matriz e por aí vai. Prefeito, nós temos algumas imagens ali. Gostaria que o senhor pudesse descrever o que aconteceu ao longo do seu governo. Olha só, ao longo do nosso governo, primeiro, a gente montou... Está vendo lá Não dá para ver daqui assim, mas a gente montou uma boa equipe, uma excelente equipe de trabalho, né? E começamos todo um trabalho, como eu falei, com um orçamento de 23 milhões, com uma população de 62 mil habitantes. Mas conseguimos, ao longo do nosso mandato, como falamos, construir 10 grandes escolas. Quando nós entramos, para você ter uma ideia, o nosso município, as escolas tinham 3 turnos, porque tinha uma deficiência de escolas. Já estava se completando 10 anos que não tinha que sair para poder entrar outra. Era 10 anos já, estava completando 10 anos que não se construiu uma escola. Aí nós passamos a construir as escolas, construímos 10 grandes escolas, ampliamos bem e preparamos 23 escolas, fizemos creches, 17 quadras poliesportivas, vários quilômetros de asfalto, uma usina de asfalto para atender a demanda de vários bairros que está, infelizmente, abandonada lá hoje. Preparamos aquela entrada da cidade ali, fizemos ali o engordamento da praia, fizemos aqueles moinhos na entrada de São Pedro, foram muitas obras, né? Postos de saúde, creches, e a cidade começou a acontecer. Fechou o canal. Fechamos o canal, aquela praça da entrada de São Pedro, e fizemos obras, né, praças lá no bairro São João, bairro Porto do Carro, pavimentamos algumas ruas no bairro Porto do Carro, tanto laterais como aquela principal que agora está sendo novamente recapeada, a Escola Antônio Rodrigues. E foi acontecendo. Nosso município realmente fizemos um plano diretor, geoprocessamento, informatizamos a prefeitura, fizemos um concurso público. Quando nós entramos, o município tinha 17 guardas municipais. Fizemos um concurso, contratamos mais 80. Hoje eu entendo que São Pedro tem que ter, no mínimo, 200 guardas. Sem dúvida. Porque é preciso que cada vez mais, preciso que cada vez mais o município comece a se preocupar com a questão da segurança. É preciso envolver, fazer uma guarda preparada, claro, bem equipada. Para a prefeitura, nós, ao longo desse nosso mandato, nós conseguimos comprar, né, 53 novas viaturas para o município, entre patrol, caminhões, retos, cavadeira, automóveis, equipamos toda a prefeitura. Buscamos algumas áreas, hoje, lá na saída de São Pedro, onde está aquela UPA, aquela área ali era da Prolagos, era um grande tanque de esgoto. Nós não permitimos que aquilo voltasse a funcionar como tanque, tiramos aquilo da Prolago na época, negociamos, e ali nós aterramos uma área de 25 mil metros quadrados, para que pudesse ali, de alguma forma, acontecer a vinda de algumas empresas. Chegamos a fazer uma licitação, mas depois o prefeito que entrou cancelou, e aí o atual prefeito fez uma doação para algumas empresas de agência de automóvel, mas foi uma área que nós conquistamos com muito sacrifício. Deixamos uma área também ali perto do mercado do Costa Azul, onde está uma escola, a Miriam também foi uma área que nós conquistamos. Lá no Poço Fundo tem uma área que a gente chama do Mirante de São Pedro, que também não aconteceu ainda, que é um ponto que você vê a região em 360 graus, é um ponto turístico maravilhoso que São Pedro tem, que ainda não foi devidamente explorado. Uma outra área lá na Ponta da Areia também para se buscar potencial turismo. Existe. Potencial existe, a questão do esporte, a vela, deixei lá ali perto no final ali perto da UPA, na praia, eu deixei lá, parece que foram 2 ou 3 lotes para se fazer uma escola de barcos à vela. Cheguei, na época, a passar essa incumbência para o São Pedro Esporte Clube, que ia funcionar ali uma escola de barcos à vela, com contrapartida a ensinar os jovens a velejar. Com isso, você ia desenvolver a nossa vocação maior da Lagoa, que é o esporte de vela, vamos botar assim. Sem dúvida. E por aí foi, né? Foram muitas outras obras que foram acontecendo, não dá para lembrar todas aqui. Prefeito, o teatro, quando o senhor começou Nova São Pedro foi um outro quando o senhor começou a construir o teatro, disse assim, mas o senhor vai fazer o teatro tão longe, hoje virou um ponto central, né?
você vê, o teatro hoje está bem central. Nós uma falávamos, área valorizada, né? na nossa época, nós falávamos, olha, vamos construir a Nova São Pedro, seria um novo bairro. E ali nós trabalhamos em cima de um plano diretor, chamamos a família Amagata, que tinha ali alguns milhões de metros quadrados, e ali foi aprovado o projeto Nova São Pedro, onde se fez um loteamento naturalmente dentro do plano diretor, com um lote de 360 metros no mínimo, todo asfaltado, cresceu, já tomou conta de tudo, e o primeiro condomínio lá atrás também todo preparado, e aquela estrada Nova São Pedro que passa por trás do Costa Azul, que sai lá embaixo. Foi tudo obras que a gente foi fazendo. E ao lado do teatro, nós deixamos uma grande área ali, em torno de 70 mil metros quadrados, que o projeto ali é fazer um grande parque central, né, bem arborizado. A gente precisa fazer isso ali, a área está lá ainda, até agora, intacta. É preciso que se faça isso. Inclusive, ele tem uma área, tem um prédio da educação que também está abandonado lá, que nós deixamos em construção e não se retomou essa construção. É preciso que se retome. E por aí vai. Foram muitas obras, realmente o município cresceu muito durante nosso mandato. E sabíamos que outras empresas viriam para São Pedro, né? Claro, você vê vem uma, vem as outras. Quando a Van resolveu vir para São Pedro, embora o prefeito hoje faça uma propaganda de que eu trouxe a Van, mas a gente sabe que não é verdade, não trouxe a Van, não trouxe a Atacadão, nada disso. Na verdade, essas empresas, quando pensou em vir para a região dos lagos, imaginou o quê? Vamos, qual lugar? Dentro de Cabo Frio, não tem para onde ir, não tem mobilidade urbana. Não o tem Enraul do mobilidade. Cabo não é o caso, Búzios não é o caso. Qual o lugar ali? É ali em Campo Redondo, dentro de São Pedro da Aldeia, porque está perto de tudo. Sem dúvida. Então a Van comprou a área, pagou, se instalou, foi até bom para o município, porque urbanizou por trás ali uma parte. Valorizou. E assim foi o Atacadão, assim foi o Costa Azul, assim foi agora o Boi Bom, né? O Boi Bom tinha aqui em Cabo Frio uma empresa, mas não tinha mobilidade para as carretas chegar, sair, não tinha como crescer. E aí dentro de Cabo Frio é colocar onde? São Pedro é o melhor lugar, comprou uma grande área, está lá o Boi Bom, e gerando emprego para toda a região, naturalmente. Sim. Então, São Pedro descobrindo a vocação. Mas quem deu início a tudo foi nós lá atrás, quando fizemos o polo de empresa e levamos a Coca-Cola. Depois foi também a Marpela, que tem a Antártica e por aí vai. E com certeza muitas outras empresas vão estar chegando em São Pedro, como nós temos hoje lá a cervejaria Império, Elma Chip, o sorvete Esquimol, várias empresas estão ficando em São Pedro, porque sabem que São Pedro está bem localizada nessa questão geográfica. Isso vai ser bom para a gente, como nós não temos royalties, como Cabo Frio tem, como Araruama agora tem, como Saquarema agora tem, nós não temos São Pedro e Iguaba. Então, a ida de empresas para lá é muito interessante, porque você consegue ir aumentando aos poucos, né, o orçamento, como eu falei, hoje está com quase 400 milhões, em cima de todo esse trabalho que São Pedro está se descobrindo. E o mais importante, né, colocar que você analisar Arraial do Cabo hoje, né, que é a nossa capital do mergulho, linda e maravilhosa, está ali. É pequena, né, aquele tamanho. Búzios é a Saint-Tropez, também é outra cidade maravilhosa. Cada um com a característica. Cabo Frio, turismo, é uma cidade que tem uma história maravilhosa, cresceu muito, precisa se organizar mais esse crescimento de Cabo Frio, para não ter um crescimento desordenado. E agora a gente descobriu São Pedro. Nós temos lá alguns milhões de metros quadrados, ainda intactos, para se crescer de forma ordenada, para a gente não perder a qualidade de vida. Sim, obedecendo o plano diretor. Né? Plano diretor, enfim, porque São Pedro tem hoje essa vocação. Então eu vejo o horizonte para São Pedro muito bom, é só ter realmente uma administração, uma gestão, boa gestão, porque São Pedro já está acontecendo. Então, quando o prefeito assumiu, ele dizia, não, o futuro está muito próximo, então já chegamos no futuro em São Pedro. Já chegamos, com certeza. São Pedro hoje, e isso é bom para toda a região, como eu falei, né? Porque não é só as empresas indo, né? Hoje nós estamos lá vivenciando condomínios surgindo, outros empreendimentos, inclusive construtores aqui de Cabo Frio indo para lá, porque São Pedro está no mercado, imobiliário está num momento muito bom, porque, como falei, nós estamos já a 15 minutinhos de Cabo Frio, nós estamos a 5 minutos da Via Lagos, nós estamos perto de tudo. Ali em São Mateus agora vai sair o entreposto da SEAB, né? Sim. Que vai atender a proposta de 16 municípios. E você sabe que ali em frente à SEAB, em São Mateus, dentro de um projeto que nós estamos elaborando com o nosso futuro prefeito lá, se Deus quiser, ali bem em frente à SEAB tem a Prolagos ali, e tem a estrada que a gente chama Estrada da Caveiras, que já sai no Retiro, já está em Cabo Frio, em 15, 20 minutos.
Então, tudo isso facilita, né, o crescimento ordenado da região. O escoamento todo. Exatamente. Prefeito, voltando à política, né? Lógico, isso aqui são políticas públicas de implementação, de desenvolvimento, de economia. Prefeito, vou fazer a pergunta para o senhor, a mesma que eu fiz aos outros prefeitos que passaram por aqui. O senhor está fora do processo, não está concorrendo, ainda dá um friozinho na barriga de, pô, estou fora, podia estar participando. Ainda tem isso? Tem vontade de voltar a ser prefeito? Não, é bem tranquilo quanto a isso, porque eu acho que todos nós temos, assim, os nossos momentos. Eu acho que eu fui um excelente prefeito, cumpri o meu papel com dignidade. E hoje eu estou apostando, né? Não sei se eu posso falar aqui o nome de quem eu estou apoiando. Estou passando no empresário. E estou apoiando um empresário hoje, que é uma pessoa bem capaz, eu tenho certeza, garanto para todos vocês que vai ser um excelente prefeito. Ele tem vocação, ele é empreendedor, é dinâmico, é correto, então acho que nós vamos estar acertando. Todo mundo viu isso, né? Tomou conta da rua toda lá com comércio de tudo que é lado. Vamos estar acertando, se Deus quiser, para que a gente possa com isso continuar fazendo uma São Pedro melhor. Muito bem, política aqui esclarecendo, tirando todas as dúvidas, pessoas que escrevem por e-mail, todas as mídias sociais que participam aqui do nosso programa Sugestão de Pauta, né? Alguém outro dia me encontrou e falou assim, pô, você tem que pegar o Eduardo Paes. O Eduardo Paes é candidato a prefeito no Rio de Janeiro, aliás, com grande chance, de acordo com as pesquisas, né, de novamente assumir o governo. E com certeza, né, nós já fizemos contato com todos os candidatos lá do Rio de Janeiro, que nos interessa muito o Rio de Janeiro para o próprio desenvolvimento da região. E você vai ter novidades aqui no Política. A gente vai fazer um breve intervalo e já volta aqui com Política. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Muito bem, política aqui no Canal 10, em todas as mídias sociais. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência, por sua sugestão de pauta, né? A gente fez uma lista aqui, como eu comentei no bloco anterior, né? Temos aqui uma pauta por sua sugestão para fazer programa aqui o ano inteiro, né? Com todos os políticos e jornalistas, publicitários. Vou anunciar aqui em primeira mão que na próxima semana vem um convidado muito especial, porque ele é da área de marketing político, mas de um instituto de pesquisa que tem sede em Nova York, sede em Londres. É um amigo pessoal de muitos anos e falou, é só marcar que eu vou. Ele vai dar uma verdadeira aula de campanhas, de estratégia política, né, de como é que você se comporta, você que é candidato. Estamos no meio das eleições, estamos em pandemia, mas também no meio das eleições de 2020 e também no meio das eleições nos Estados Unidos. E outro dia alguém me perguntou, você não fala nada sobre política internacional? Já convidamos alguns professores, né, especializados em política internacional, e nós vamos comentar aqui sobre política internacional também, que aliás, para você que está assistindo, acompanhando, né, ontem o Donald Trump, no primeiro debate com o John Biden, foi uma verdadeira baixaria, né, classificado com jornais do mundo inteiro como uma baixaria pela falta de decoro
dos dois se ofendendo mutuamente, porque é um mau exemplo para o mundo inteiro, não é esse tipo de política que se quer. Mas ficou um alerta do Biden: caso eu for eleito, o Brasil vai sofrer sanções econômicas gravíssimas por conta das queimadas na Amazônia. Chegou a dizer que as florestas estavam desmoronando no Brasil e isso é uma preocupação mundial. E aí a senhora que está em casa diz assim: o que eu tenho a ver com isso? Sanções econômicas vai doer no bolso de todo mundo, do pipoqueiro, do maior empresário, enfim. Então, o alerta foi dado ontem pelo candidato à presidência dos Estados Unidos. Aliás, o Joe Biden foi vice-presidente do Barack Obama durante 8 anos. Experiência ele tem de sobra. Mais um convidado aqui no Política, carioca, garotão, Zona Sul do Rio de Janeiro, publicitário especializado em marketing político, já fez estratégia de campanha para prefeitos, para vereadores, para deputados, uma longa experiência e, claro, chegou aqui na região, lógico, né, já foi caçado por todo mundo, fez grandes campanhas, aliás, todas as campanhas vitoriosas, né, fez campanhas para vereador, coordenou campanhas, né, e se especializou também, nos últimos anos, em campanhas sociais. Estamos recebendo Marcel Figueira, publicitário. Obrigado, Marcel. Aqui vamos passar o microfone aqui. Marcel, obrigado pela presença. Eu que agradeço, amor. É uma honra estar aqui no seu programa, né? Um programa tão importante que tinha que voltar, e voltou. Obrigado. Aliás, o Marcel já participou aqui do Política logo no começo da criação do programa, né? E com algumas sugestões, lógico, a gente está sempre cercado de profissionais. Marcel, o que muda? A gente está assistindo aqui a campanha 2020, né, contratação de vários profissionais de comunicação e outros achando que não precisa contratar. Diz, não, a gente faz mesmo, a gente pega o computador aqui, hoje com o celular eu resolvo. Não, é bem assim, né? Precisa de um profissional, né? Bom, eu recomendo. Eu acho que é importante que você se faça assessorar por profissionais competentes, né? Eu acho que não só na política, mas é sempre bom você buscar bons profissionais. A política é muito dinâmica, ela se transforma a cada ano e cada vez mais, né, ela exige que a gente esteja atualizado, ela exige que você esteja atento, né, e que você faça contratações que possam lhe assessorar para ter sucesso no seu empenho, no seu intento. Agora, você tem uma série de campanhas vitoriosas, é muito difícil, né? E eu já participei de algumas também, como redator, enfim, como jornalista, né? Você acaba terceirizando e sendo contratado por campanhas no Brasil inteiro. Já participei de campanhas, né, como profissional no Rio Grande do Sul, para deputado federal, enfim. Eu também tenho uma longa história de sucesso nessa área. Marcel, e você já me confessou que é muito difícil você lidar com aquele político que você está dizendo que tecnicamente tem que ser desse jeito, não é questão de gosta ou não gosta, é se a coisa técnica funciona ou não funciona, é isso? Bom, eu acho que tem que acontecer uma química, né, de confiança, de troca, até porque eu gosto de desmistificar o entendimento, né, do publicitário, do marqueteiro. Aliás, esse termo, né, eu acho que ele não traduz exatamente. É um pouco pejorativo. Nós já trabalhamos juntos, você é um jornalista, e você sabe que esse é um trabalho de equipe. De equipe. E muitas vezes as pessoas depositam uma crença, um imaginário, né, de que você é mágico, Deus, e você não é nada, você é um profissional, né, que participa e colabora dentro do seu expertise, né. Eu me afirmo como um profissional, cuida do candidato em detalhes, né, que vai da sua linguagem, da sua comunicação verbal, da sua comunicação corporal, né. Você sabe que a gente precisa preparar esse candidato e eles são diferenciados. Tem candidato que já vem com uma bagagem ou na própria profissão desenvolveu a sua comunicação verbal, ele tem uma postura, a própria voz, ele tem uma facilidade de lidar com a imprensa, a famosa media training, né, onde você prepara esse candidato para que ele possa, né, ter um desempenho satisfatório, que ele possa comunicar as ideias, que ele possa levar para o eleitor o que na verdade ele está, né, propondo para estar naquela posição. Na minha posição, eu cuido mais especificamente do conceito da campanha, né, do pensamento. Você falou da baixaria, eu lamento muito. Ontem foi lamentável.
Eu sou a nível totalmente, mundial. Eu acho que assim, a boa briga, né, vamos chamar assim, ela é inteligente, ela é propositiva, ela deixa de lado essa questão, né, do ódio. Eu fico muito triste, sabe, Valmor? Pena que a gente ainda vê isso acontecendo no primeiro mundo, no segundo mundo e no terceiro mundo, cada vez mais. Estamos vivendo aí, eu acho que é um momento de reavaliação, de renascimento, de valores, e isso é muito triste. Prefeito, o senhor, quando fez a primeira campanha para a reeleição, o senhor dizia o seguinte: difícil foi entrar na primeira campanha porque eu tinha um projeto e um plano de governo. As pessoas entenderam isso e me deram um crédito de confiança para o senhor poder ser eleito na primeira vez. Quando o senhor se candidatou à reeleição, o senhor já tinha um trabalho realizado e com mais facilidade de andar na rua, porque o senhor já tinha um histórico. A gente lembra da campanha, o senhor dizendo o seguinte: eu preciso continuar para terminar o projeto de governo. Não deu para fazer tudo, porque também não tinha tanto dinheiro assim, né? Não é verdade? Exato. Quando nós entramos lá, como falamos há pouco aqui, nós encontramos realmente o município numa situação muito crítica, né, em todos os sentidos. Tratamos de montar uma boa equipe de trabalho e fomos à luta. Uma boa comunicação. Uma boa comunicação, você sabe disso, você acompanhou de perto. E em cima disso nós fizemos um excelente trabalho, mas não é fácil. Não é fácil. Não. Eu era um prefeito que ficava na rua, eu nos bairros, incentivava. Nós fizemos lá no plano diretor o abarramento de São Pedro, né? São Pedro tinha só 17 bairros. Nós legalizamos em torno de 49 bairros. 150, incluindo a base aérea, né? Que está no plano diretor. Isso. E em cima disso, nós incentivamos a criação das associações de moradores, que é muito importante para estar defendendo os interesses dos seus bairros. Sim. Depois criamos o segundo distrito, que hoje ali, praticamente o segundo distrito, que é aquele bairro São João, Campo Redondo, aquela região toda. Deixamos uma área ali para fazer a subsede da prefeitura do segundo distrito. E para espanto nosso, nessa área que nós desapropriamos e compramos, agora está lá um posto de gasolina, virou um posto de gasolina, e aquela região toda, segundo o distrito, precisa de uma atenção melhor, porque está ali uma grande parte da população. Mas o resultado foi muito bom ao longo do nosso trabalho. Então, por isso que foi reeleito, quer dizer, quando as pessoas não têm dúvida, assim, o prefeito dizia o seguinte: olha, a gente precisa continuar o trabalho, né? A gente não conseguiu fazer tudo e aí a população acreditou, e aí, por isso que deu certo. Marcel, planejamento em campanha é fundamental? Fundamental. É fundamental porque no planejamento é que você considera todas as previsões, inclusive aquilo que você, na verdade, não conta que aconteça, você tem que se antecipar, porque senão vira improviso. Né? Sem dúvida. E aí o improviso, né, ele expõe você à chance de muitos erros. É muito perigoso. Então, sem um bom planejamento, você dificilmente terá uma boa campanha. Agora, claro, a conversa com os profissionais, né, e nós, profissionais da comunicação, a gente acaba descobrindo algumas coisas. O Marcel já foi chamado aqui aos 47 do segundo tempo, né, um determinado político dizendo o seguinte: você tem que me salvar. Ele disse: não vou salvar não, porque a proposta era que se começasse o trabalho lá atrás, a exemplo do que o prefeito Paulo acabou de dizer, a gente fez um planejamento, fez um trabalho, é uma construção, não dá para socorrer de última hora, né? Até dá, mas assim, eu acho que a coisa profissional não contempla essa postura, porque você não é bombeiro, né? Eventualmente você apaga um incêndio, mas isso não pode ser uma rotina, né? Eu pelo menos não convivo bem com isso e tenho dificuldade, né, de entrar em ação depois que o trem já saiu da estação. Aí fica mais difícil. O negócio é você, aliás, o Marcel falou isso, você não consegue fazer uma campanha sem montar uma grande equipe, não consegue fazer um governo se não tiver uma grande equipe. Prefeito, o senhor trocou muito pouco de secretário, né? O senhor montou uma equipe, diz: olha, eu tenho que seguir com esse, talvez um ajuste aqui e ali, mas foi em frente, né? Ao longo do mandato sempre se troca com um secretário, claro, né? Às vezes até por situações realmente que o próprio secretário tem outros projetos. Sim, pessoais, claro. E aí você vai tocando, você conhece aquelas pessoas que são capazes, que se envolvem com o município, que quer um município melhor, que seja correto, aí você vai tocando e vai dando certo. É muito mais doação do espírito de querer fazer alguma coisa pela cidade? Sim, eu vejo que você, para estar governando uma cidade, eu sempre falava que o secretário, ele é um prefeito avançado.
Na verdade, você pega um secretário de educação, de saúde, que seja, ele é um prefeito avançado, então ele tem que ser capaz, ele tem que estar com toda a equipe, né, de funcionários junto com ele, envolvido, né, ele tem que ter um envolvimento, querer um município melhor. Aí os resultados vão vindo. Trabalhando em cima de economizar tudo que possa economizar, porque é importante, né? Às vezes, se você não economizar, principalmente um município como o nosso, que tem poucos recursos. Claro. Então, eu sempre trabalhei muito bem em cima assim, de um bom secretariado, com os funcionários envolvidos, nunca atrasamos um dia de salário. Hoje eu vejo o prefeito atual se vangloriar que não atrasa salário, que não paga. Poxa, na nossa época, mesmo com aquele orçamento, nós nunca atrasamos um dia. Então, isso é compromisso, né? Isso é compromisso, é fácil, não tem como. Então, eu acho que se entrar um prefeito lá agora, que eu espero que seja o nosso candidato, se entrar, nosso São Pedro vai dar uma avançada muito grande nesse novo contexto de região dos lagos. Experiência já tem. Marcel, Cabo Frio, a região, somando, tem mais de quase 800 a 900 candidatos a vereador. E a gente vê a todo instante, meu telefone não para de tocar, as pessoas pedindo uma sugestão, uma dica, você tem que me ajudar, tal, assim. O que falta para essas pessoas entender que precisa de contratar um profissional, Marcelo? Bom, eu acho que, antes de mais nada, é um entendimento. Eu vejo hoje, né, esse volume assustador, e me pergunto se essas pessoas estão preparadas, elas estão capacitadas, né? Qual é a motivação delas estarem, né, disputando um cargo eletivo, enfim. Eu acho que aquele que tem a maturidade, aquele que tem o preparo, ele não vai ter dúvida de contratar um profissional para assessorá-lo. Mas a gente está vendo, né, a mudança, nós estamos lidando hoje, né, com inteligência artificial. Sem dúvida. Nós estamos lidando hoje com mídias, né, sociais. Então, essa transição, essa mudança, ela obrigatoriamente faz com que você tenha que ter profissionais que estejam, né, familiarizados com essa mudança de processo, capacitados. Com as novas ferramentas. Com as novas ferramentas. E assim, fica muito difícil, até acontece, mas é uma coisa que você tem que contar com sorte. Sorte é o tipo de coisa que, assim, que a gente não quer ter azar, mas sorte não é bem o caso. Eu acho que você tem que ter competência, eficiência, comprometimento. Claro. O Paulo estava falando... Além de cruzar os dedos, né? E assim, que seja uma disputa para o melhor de um município, de um estado, de um país. Porque existe, eu acho que assim, muito equívoco, né, na expectativa, na proposição. Então, eu recomendo também que o eleitor mude o entendimento. Não é fazendo tudo como sempre foi feito que você vai mudar alguma coisa. Então, é a mudança de mentalidade, a importância desse momento democrático, o que representa. Não são apenas 4 anos. Eu estou ouvindo a entrevista do Paulo, e aí você vê que muitas vezes o mandato você não tem assim, o tempo para poder realizar tudo que foi desejado, tudo que foi planejado, mas você prepara. Há que se ter essa consciência, sabe, ter uma passagem de bastão. Então, é muito feliz para o município, aquele município que aproveita aquilo que foi bom, sem dúvida, muitas vezes, né, no seu antecessor, que criou condições, e o orgulho passa a ser de todos, né? É verdade. E não destruir aquilo que o outro começou e parar, sabe? A gente vê tanto absurdo. É absurdo. É isso? Pô, o Marcel, em determinado momento, né, com uma grande agência de publicidade, começou a fazer campanhas sociais. E nós temos um material aí, por gentileza, pedir à produção. Marcel, enquanto vai passando ali, você vai... O que é campanha social? Você fez câncer de mama, fez uma série de coisas, o que significa isso? Isso foi em decorrência de um cliente, né, que a agência tinha, que... Está passando lá, você pode ir explicando? Bom, essa aí foi a capa de uma primeira revista, né, que a gente realizou em 2010. Quer dizer, o começo foi 2009. Né, o cliente, como eu falei, pediu que a gente fizesse uma ação para reforçar a consciência da prevenção.
né? Eu devo carinhosamente, vou citar, não tem como não falar, de Joelma Fidalgo. Sim. Grande filântropa, diferente de pilântropo, né? Sim. Então, assim, A Joelma é uma guerreira. Com uma dedicação não só a essa causa, ao câncer de mama, mas a outras causas. Ela é dedicada à fundação de várias APAES em várias cidades. Então, ela precisava de voz, embora ela tivesse ação, ela precisava ganhar uma reverberação. E aí esse cliente, né, que parceiro de Joelma, me encomendou isso, para que a gente fizesse um trabalho de prospecção. Pode ir passando ali? Tem mais? Aí essa foi a segunda revista, né? E assim, esse movimento foi crescendo. Inclusive passou por São Pedro também. Sim, tem uma outra? Ali, se puder voltar a imagem, você vê que a gente conseguiu a participação do Lyoto Machida, um grande lutador que estava na época. Sim, uma referência mundial. E assim, era fácil a participação, a doação das pessoas para uma causa nobre. Pode passar outra, que tem a revista. Momento, bom, essa proposição aí foi... A Rosita era um personagem dedicado ao público jovem, porque a gente entende que prevenção ele deve começar na base. Sim. Quanto mais cedo você... A criança ela não é o alvo da doença, né? Normalmente o foco, né, o público-alvo são mulheres acima de 40 anos. Mas a gente fez um trabalho para ser levado para as escolas. Para sensibilizar. E isso foi um sucesso absoluto. A gente tem outra lá? Português e espanhol, esse livro. Tem outra lá. Essa é? Essa é a Carolina Dickmann. Essa foi a última revista que a gente produziu. E aí a gente aderiu à campanha. Alcançado muitos municípios. A gente passou Araruama, São Pedro, Iguaba passamos. Chegou na Alerj, né? Isso foi uma coisa, já no final do nosso movimento, a gente foi surpreendido com um convite. Que é impossível não falar do orgulho que desse convite representou para toda a equipe, para mim em particular, porque foi um convite da Sociedade Brasileira de Mastologia Rio, com o namoro da possibilidade de você participar do marketing, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia Brasil. E fomos surpreendidos porque muitas vezes você está no interior, né? Sim, sim. Nós caipira, e a gente surpreende porque aqui tem muito talento, embora não seja cabofriense, né? Eu sou carioca, como você anunciou, garotão, obrigado por essa parte que me toca aí. Mas meu coração está aqui, está na região, como diz, eu tenho um efeito camaleão de paixão. Se eu estou em São Pedro, é porque a minha paixão está lá. Claro. Se eu estou em Arraial, meu coração também, porque eu vivo da paixão. Então, assim, foi muito bom trazer essa representatividade para o nosso município, os municípios onde esse movimento passou e teve êxito, a ponto de para você imaginar, as pessoas começaram a entender que o Outubro Rosa era uma proposição minha, quando é um movimento mundial. Sem dúvida, o Outubro Rosa é um movimento mundial. Utilizamos técnicas de publicidade para dar essa visibilidade e, graças a Deus, foi um sucesso. E eu falava na época que se apenas uma vida tivesse sido salva, todo o esforço que se fez e dinheiro que se gastou já teria valido a pena. Perfeito. Com essas mudanças que o Marcel está falando, como publicitário, mídias sociais, WhatsApp, Facebook, ficou mais difícil de fazer política? Eu acho que não, né? Facilitou bem, porque... Mas tem que saber usar as ferramentas, né? Tem que saber usar a ferramenta, tem que estar sempre bem assessorado, como ele colocou, porque, na verdade, facilitou. Você está em todos os lugares, né? Em mais lugares ao mesmo tempo. Acho que, nesse aspecto, na minha época lá atrás, a gente não tinha que ir em todos os bares, falar na casa das pessoas. Cada pessoa. Era prazeroso, era claro, tomava um cafezinho, batia papo, mas você não conseguia chegar em todos os lares. Hoje é mais fácil, está mais fácil, vamos dizer assim. Perfeito. Estamos chegando ao final do Política. Eu vou fazer só um comentário. Já aconteceu, claro, a gente já fez assessoria, né, nesse Brasil inteiro. E a gente sempre no final aqui tem uma situação pitoresca. E já aconteceu num grupo que eu prestava serviço, assim que se chegou no time de futebol, né, e disse, olha, o candidato está vindo aí. E aí, qual é o candidato? Até chegou aí um carrão aí, né? Um menino foi lá falar, disse, vai lá ver quem é o candidato. Aí falou assim, que o cara veio trazer as camisetas pro time de futebol. Então esconde as camisas do outro, que o candidato anterior passou de manhã aqui, deixou as camisas pro time, veio um de tarde e outro.
Esse tempo, é claro que é folclore, isso é verdade, né? Mas acabou esse tipo de política, prefeito, de dar um benefício, e como é que funciona hoje? Olha, hoje o nosso candidato lá, né, o nosso candidato agora a prefeito, ele colocou o seguinte, olha, quando ele se lançou como candidato, ele disse, olha, eu prefiro perder, mas eu quero fazer a coisa correta, não aceito fazer nada errado. Não dependo de prefeitura para viver, gosto desse município, Sim. me sinto preparado para ser prefeito, então eu quero fazer tudo dentro da lei, correto. É como nós estamos tocando a nossa campanha lá, e eu vejo que cada vez mais tem que ser assim, né? Porque é preciso que o cidadão escolha o candidato pelas propostas, Sim. pelo que realmente ele pode estar apresentando, e não, às vezes, para um benefício imediato que ele para um jogo de solicita, camiseta, né? e depois fica até sem capacidade de cobrar. Eu vejo que tem que ser desse jeito, correto, para na frente ele estar de cabeça erguida, podendo fazer o trabalho. Estamos chegando no final. Marcel, 2 minutos para você deixar o seu recado naquela câmera ali, para os novos candidatos ou para aqueles que ainda não se deram conta que precisa ter um profissional, né? E ainda dá tempo, porque a campanha começou essa semana, né? Esse ano, por conta da pandemia, a campanha política é muito curta e totalmente diferenciada, não tem tapinha nas costas, você tem que usar máscara. Aliás, as pessoas perguntam aqui direto, por que vocês não usam máscara? Uma razão muito simples, todos os protocolos de higiene foram cumpridos, né? A gente até brinca aqui que toma banho de álcool em gel, todo mundo de máscara, claro, na hora da apresentação, se tira as máscaras, depois volta a se usar. Marcel, 2 minutos para você deixar o seu recado. O que eu desejo, né, não só para as eleições regionais, mas para todas, que haja, né, seriedade, que haja consciência, que haja maturidade, para a gente não estar sofrendo como a gente vem sofrendo. E como o Paulo colocou, faz a coisa legal. É legal, é seguro, é melhor, né? A decepção passa a ser menor. Não venda o seu voto, não, sabe? Às vezes uma necessidade, né, pontual pode trazer para você um atraso do tempo que durar o mandato. Então fica aí o recado de consciência e responsabilidade na hora de votar. Prefeito Paulo, muito obrigado por sua participação, aceito o convite aqui do Política, né? Esclareceu muita coisa, né? As pessoas assim, pô, mas prefeito Paulo Lobo foi lá atrás para você ver o trabalho que foi feito dessa estrutura, exatamente que o Marcel preparou o município para o desenvolvimento, um polo econômico. Prefeito, 2 minutos para o senhor deixar o seu recado para aquela câmera ali, para os nossos telespectadores e hoje em dia para todas as mídias sociais, o que se espera dessa política 2020? O que eu espero? Eu sempre coloco assim, que todos nós aqui, todos nós temos nosso time de futebol, torcemos para o nosso time de futebol, ganhamos ou perdemos, um mexe com o outro, brinca, mas na verdade é uma grande brincadeira, é o futebol, o esporte como um todo. Mas quando falamos em votar, quando falamos numa eleição, como a gente fala, o voto tem consequências. Tem consequências. Não dá para brincar com isso. Então eu espero que a população de São Pedro da Aldeia, nessa eleição, né, hoje nós somos lá, temos 9 candidatos. Eu peço que todos os candidatos façam uma campanha limpa, decente, que esses fake news malditos não ficam, né, assim, perturbando o dia a dia, e que a população possa escolher de uma forma isenta aquele que possa ser o melhor prefeito, para que depois não sofra as consequências lá na frente de não ter um mau prefeito, que não é fácil. Então, o que eu espero é isso, que a população reflita e escolha o melhor candidato para a nossa São Pedro da Aldeia. Obrigado, prefeito. Obrigado ao publicitário Marcel Figueira, prefeito Paulo Lobo. Deu uma verdadeira aula aqui de administração, tudo que ele fez, mostrou, enfim, os seus anseios, a sua vontade, como um cidadão também deixou esse recado, assim como o Marcel. Política continua aqui no Canal 10. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.